Estou falando aqui do canal 8020 Concursos. Essa é a nossa videoaula da ISO 27002, uma ISO aí muito importante que fala sobre as boas práticas de segurança da informação, tanto de segurança da informação quanto de gestão da segurança da informação. Essa é uma ISO aí que ela vem logo em seguida da implantação do sistema de gerenciamento de segurança da informação, também chamado de SGSI, que é implantado na norma anterior, a 27001. Essa 27002, como eu havia falado, já tem mais um viés voltado para as boas práticas. Me apresentando, eu me chamo Helder Silva Cruz, sou formado em análise de sistemas e pós-graduado em gestão de projetos DTI. Já fui aprovado em 3 concursos. Primeiro lugar na MDA 2014, onde trabalho atualmente. Nono lugar na Data Prévia 2014 e 99º no SERPRO 2013, pessoal. Estou a fim aí de compartilhar conteúdos com todos vocês. Pessoal, aí tá alguns links aí de sites que vocês podem estar dando uma olhada no material, baixando para se aprofundar um pouco mais. Foi da onde eu tirei as bases. Sempre eu costumo botar sites para ficar mais fácil da gente procurar na internet, né? Já vai direto. Aí lá no último tópico tem um site de questões aí muito bom para fixar o conteúdo. Eu utilizo muito ele para poder selecionar o que tem caído nas bancas. Então, seguindo adiante, sem mais delongas, em relação aos conceitos gerais aí da 27001, quando eu falo do objetivo, estou falando de servir como um guia prático para o desenvolvimento da segurança da informação dentro da organização. Como eu já havia falado antes, esse guia prático ele vai ensinar para a gente procedimentos tanto de segurança da informação quanto de gestão de segurança da informação. Vai ter esses procedimentos. Então, esse aí a gente consolida o objetivo dele. Em relação à especificação e implementação do SGSI, é importante a gente fixar o seguinte: tanto a implantação do sistema de gerenciamento de segurança da informação na Lei 27001, quanto a implantação das boas práticas aí da Lei 27002, que é essa que a gente está estudando, eles não são limitados pelo tamanho da organização nem pela sua natureza. Porém, a sua especificação, ou seja, a sua quantidade de documentação, a sua forma de implantação, pode ser influenciada por alguns fatores que diz respeito ao tamanho e à natureza da organização. Em relação à natureza, temos, por exemplo, as suas necessidades e objetivos, os riscos de segurança, processos empregados dentro da organização. Também temos o tamanho e a estrutura da organização, que podem aí influenciar diretamente aí na especificação e na forma de implementação do SGSI. Então, porém, todas essas normas podem ser aplicadas a qualquer tipo de empresa, independente do tamanho e de qualquer fator. Elas podem ser aplicáveis a todas as organizações. Um ponto interessante também a ser levado para a sua prova aí, é esse último tópico em relação aos proprietários de ativos, que eles sempre devem estar em intervalos regulares renovando os seus direitos de acesso como usuários. Então, o que acontece? Sempre deve ser analisado esses direitos e renovado. Ou seja, você não deve ficar tem que sempre estar trocando senha. Isso é uma boa política aí. Isso aí também cai muito em provas. Pessoal, aí seguindo adiante, vou falar sobre os fatores críticos de sucesso. Tem um fator aí que eu quis destacar, que é o fator de comprometimento e apoio visível de todos os níveis gerenciais, que esse foi o que caiu no CESP 2014, perguntando se isso era um fator crítico para implantar o sistema de gerenciamento de segurança da informação. Então, como está aí descrito, eu vou citar aqui
para não ficar tão cansativo, eu peço que vocês leiam com calma aí cada um deles para poder refletir, mas para não ficar tão cansativo, eu vou citar mais do que está destacado ali em negrito. Então, o primeiro fator fala em relação à política de segurança da informação. Ponto. O segundo fator, ele fala diretamente sobre a estrutura para implementação. Qual é a estrutura que a organização disponibiliza para a implantação. Então, o outro que eu já tinha lido, o comprometimento e o apoio que se tem na implantação desse sistema. Em seguida, o bom entendimento dos requisitos de segurança da informação. Se houve um treinamento, o entendimento das pessoas é um fator que pode ser crítico para o sucesso, né? A divulgação das normas, ou seja, quem não está sabendo, como é que vai estar atendendo? Então, tem que ser bem divulgado. A distribuição de diretrizes, ou seja, distribuir objetivos, né? Para a quantidade, para um rol de pessoas. Em relação à provisão de recursos financeiros, ou seja, se não tem dinheiro para investir, já é uma coisa que pode atrapalhar aí a implantação do sistema, né? Em relação à provisão, conscientização, treinamento, também já havia falado. Em relação ao estabelecimento de um processo de gestão de incidentes, ou seja, isso aí, se for estabelecido esse procedimento, é um fator crítico. Em relação à implantação de medição, se existe essa medição para ver se está sendo efetivo a implantação desse sistema, é um fator também que pode ser crítico. Então, seguindo adiante, pessoal, em relação à visão geral aí da 27002, eu tenho 4 tópicos que eu quero destacar, que são os requisitos do SGSI, já a gestão de risco, métricas e medidas e diretrizes para implantação. Vamos aprofundar aí em 2 deles. Os requisitos do SGSI, eles têm as seguintes fontes, ou seja, para me saber como deve ser implantado o SGSI, eu vou precisar desses dados. São a análise de riscos, analisar que um sistema de informação para identificar fontes, estimar os riscos, ou seja, eu analiso aqueles riscos, eu vou estimar o valor que cada risco vai ter, então isso vai ser um condicionante para me fornecer requisitos. A avaliação dos riscos também, qual é o impacto, a valorização de um risco em meio a outro, é um requisito. Em relação à legislação vigente, ou seja, quais são os estatutos, regulamentos, cláusulas contratuais, enfim, que vão influenciar aí essa minha implantação. Também os conjuntos de princípios, objetivos, requisitos de negócio, ou seja, os princípios em si, quais são os princípios daquela organização tem, quais são os objetivos, as metas que a organização tem. Então, tudo isso vai me servir de base para criar os requisitos da implantação. Aí você pode estar até vendo vários pontos destacados em vermelho e com provas referenciadas aí, que você vê que é um assunto que chama bastante atenção aí dos examinadores. Em relação à gestão de risco, também quero destacar que a gestão de risco ela tem a ver com atividades que são coordenadas aí para dirigir e controlar uma organização no que se refere aos riscos. Então, enfim, gerenciar os riscos, dirigir e controlar, né, a organização, no que se refere a riscos. Já foi questão aí da ESAF em 2013 do DENIT, né? Então, seguindo adiante, pessoal, em relação à organização, pessoal, da norma, ela se organiza da seguinte forma. Primeiro nós temos sessões, nós temos 11 sessões aí no total na norma, e cada sessão, pessoal, ela tem várias categorias. Se somarmos todas as categorias que tem nas 11 sessões, elas vão ter 39 categorias. Esse número também é cobrado nas provas.
E dentro de cada categoria, vamos se separar nos objetivos de controle, as diretrizes e as informações adicionais. Sendo que dentro de cada objetivo de controle aí, a gente vai ter controles que vão servir, um ou mais controles que vão ter como objetivo alcançar aquele objetivo de controle. Se é que deu para ser bem claro aí. Agora eu vou tentar explanar um pouco assim, para aprofundar um pouco esse conceito aí, pessoal. Então, ó, aqui dentro dos controles, pessoal, podemos ter divisões em relação à natureza do controle. Pode ser um controle administrativo, um controle técnico, um controle de gestão, um controle legal. Esses são os tipos de controle em relação à natureza. E o segundo tópico aqui, implementando para atender o objetivo de controle, incluindo a determinação de políticas, procedimentos, diretrizes, práticas e estruturas organizacionais para estabelecer proteção contra medidas. Isso podem ser controles nesse sentido, né? Então, pessoal, aí fica essas dúvidas, né? Dentro de uma categoria, o que são então os objetivos de controle? São uma espécie de definição do que deve ser alcançado, metas, né? São aquela meta da categoria. Aquela categoria tem a meta de alcançar um objetivo de controle. Quando eu falo de diretrizes, eu estou falando de que apresenta a informação mais detalhada para apoiar a implementação de controle. Ou seja, é um resumo do que deve ser um apoio ao objetivo de controle, né? Uma diretriz. E as informações adicionais são informações que podem ser consideradas na implantação do controle, aspectos legais, referenciais e outras normas. Então, seguindo adiante aí, pessoal. Então aí temos as 11 sessões aí, pessoal. As 11 sessões são o seguinte: a primeira sessão, que é a sessão mais cobrada até então aí nos concursos, é a política de segurança da informação, que ela é comunicada de maneira acessível e relevante a todos os usuários. Então, a quem é comunicada? A todos os usuários. E também pode ser uma parte de um documento de política geral. Isso são duas coisas que são muito cobradas aí. A política de segurança da informação, pessoal, esse fato dela ser comunicada a todos os usuários e ela poder ser parte de um documento de política geral, são os fatos aí que realmente pesam aí no concurso em relação às sessões. E seguindo os outros tópicos, que não menos importantes, pode ser cobrado a qualquer momento também, temos aí a organização da segurança da informação, a gestão de ativos, a segurança em recursos humanos, a segurança física no ambiente, o gerenciamento de operações e comunicações, o controle de acesso, a aquisição, o desenvolvimento e manutenção de sistemas da informação. Outro aí bastante cobrado também, pessoal, a gestão de incidentes de segurança da informação, uma seção bastante cobrada. Temos aí a gestão de continuidade do negócio, também bastante cobrada. E por último, a seção de conformidade. Lembrando, conformidade tem a ver com atendimento às leis. Pessoal, dentro da política de segurança da informação, que é essa primeira seção aqui, pessoal, temos o seguinte: temos programas de gestão de continuidade do negócio, que falam de requisitos mínimos para a sustentação aí da base operacional em caso de problemas, né? Isso caiu no CESP 2014, na Anatel, aí, numa agência reguladora aí, pessoal, mostrando aí que realmente é um conteúdo que deve ser levado aí para a prova. E dentro desse programa de gestão de continuidade do negócio, nós temos três planos. Nós temos o plano de gerenciamento de incidentes, o PGI, o plano de continuidade de negócio, o PCN, e o plano de recuperação
do negócio, o PRN. Então, seguindo adiante, pessoal, quando eu falo de organização aí da segurança da informação, temos a infraestrutura da segurança da informação e dentro dela os acordos de confidencialidade. Então, seguindo adiante, quando se fala, eu não vou citar todas, mas claro, só as mais caem, mas quando se fala de segurança física do ambiente, aí é bom a gente dar uma concentrada aí, que aí tem uma parte bacana que sempre vem se repetindo nas provas, que é o seguinte: em relação à segurança dos equipamentos fora das dependências da organização. Eles costumam confundir a gente muito nisso. Ou seja, quando se pergunta assim, se um equipamento, eu estou com equipamento dentro da organização, se para mim utilizar esse equipamento fora da organização, eu preciso de autorização ou não, fora das dependências da organização, que tipo de equipamento pode ser. Então, esses tópicos vêm explicar isso. Ou seja, que eu vou dar uma lida aqui neles. Aqui, ó, convém que, independente de quem seja o proprietário, a utilização de quaisquer equipamentos de processamento de informações fora das dependências da organização seja autorizado pela gerência. Então aqui, ó, olha que fato interessante. Ele cita aqui que pode ser até que seja um equipamento seu, mas se vai ser utilizado em nome da repartição e fora das dependências, deve ter autorização pela gerência, pessoal. Caiu isso aí no MPU. Então sempre tem que ser autorizado pela gerência o uso de equipamentos fora. Seguindo o tópico aí, pode ser utilizado fora do ambiente da empresa equipamentos portáteis de sua propriedade devidamente protegidos logicamente e fisicamente se autorizado pela administração. Então um quesito também para que ele seja utilizado fora da organização é que ele está protegido lógica e fisicamente. Se não estiver especificando isso, também provavelmente isso vai estar errado. E se tiver autorizado pela gerência. Os tipos de equipamento que podem ser utilizados são equipamentos portáteis, equipamentos de armazenamento de informações, equipamentos de processamento de informações. Eu também nunca vi cobrar quais esses equipamentos em específicos, mas é uma coisa que podem vir a cobrar também, quais são os equipamentos que podem ser utilizados. Então, se cobrarem, vocês já estão sabendo. Então, pessoal, em relação ao gerenciamento de operações de comunicação, temos aí um tópico bem cobrado, que é a política de geração de cópias de segurança, onde fala que convém que as cópias de segurança da informação e dos softwares sejam efetuadas e testadas regularmente. Então, o que ela vai ser como palavra-chave para isso aí é isso. Se está tendo os backups, constantemente tem que testar os backups. Isso é uma coisa assim, bem lógica, mas que às vezes pode ser um peguinha para a gente aí. Em relação ao gerenciamento da segurança de redes, temos os tópicos de controle de redes e segurança de serviços de redes. Então, seguindo adiante, agora em relação ao controle de acesso, temos aí que a responsabilidade do usuário responsabilidades dos usuários, prevenir o acesso não autorizado dos usuários e evitar o comprometimento ou roubo das informações e dos recursos de processamento de informações. Em relação ao uso de senhas, os usuários devem orientar a seguir boas práticas de segurança na seleção e uso de senhas. Em relação aos equipamentos de usuários, sem monitoração, os usuários devem assegurar que os equipamentos não monitorados tenham proteção adequada. E o último tópico aí, que é bem cobrado, em relação à política de mesa limpa e tela protegida, que ela fala que deve ser adotada uma política de mesa limpa de papéis e mídias, armazenamentos removíveis e uma política de tela limpa
para os recursos de proteção da informação. Não deixar documento em cima da mesa. Então é praticamente isso. O documento em cima da mesa, quando sair para o almoço, dá aquele URL ali para a tela não ficar exposta. Então isso é a política de mesa limpa e tela protegida. Falando assim por uma forma mais, né? Então, pessoal, quando eu falo de categorias aí também, as categorias, elas têm 3 tipos de categorias. Tem categorias obrigatórias, isso é um assunto aí do MPOG 2015. Categorias obrigatórias, caiu no MPOG, são categorias com os documentos da política de segurança da informação. Então, documentos de políticas de segurança da informação geralmente são obrigatórios. As que são categorias obrigatórias. Categorias mandatórias, com os perímetros de segurança da informação, e categorias desejáveis, entre os quais se inclui os acordos de confidencialidade. Então, pessoal, levem para a prova isso. Eu posso ter 3 tipos de categoria: obrigatórias, mandatórias e desejáveis. Eles vão pedir isso aí mesmo, de uma forma bem simples. Em relação a termos e definições, é muito importante também. Geralmente eles perguntam o que significa cada termo, ou então, de uma forma assim, tenta contextualizar aquele termo para você saber o significado. Então, vou citar o significado de alguns termos. Por exemplo, ativo é qualquer coisa com valor para a organização. E quais são os tipos de ativos? Eu vou ter ativos físicos, ativos tecnológicos, ativos humanos e ativos de informação. Se é uma informação que tem valor para a organização, então ela passa a ser um ativo. A informação sem valor não é um ativo. Então, é uma tecnologia que tem valor para a organização. Então, esse é o conceito de ativo. É um ativo da organização, né? O que é uma vulnerabilidade, pessoal? Vulnerabilidade, quando eu falo de vulnerabilidade, é uma fragilidade de algum ativo, ou seja, algo que tem valor para a organização, que pode ser explorado por alguma ameaça. Então, se é uma fragilidade que não pode ser explorada, não é uma vulnerabilidade, né, gente? Então, ela tem que ter esse sentido completo. Ela poder ser explorada por uma ameaça, uma fragilidade daquele ativo que pode ser explorado pela ameaça. Então, e ameaça, então, o que é? Ameaça é uma causa potencial aí, de algum dano que possa ocorrer à organização. Ou seja, tem uma coisa que pode acontecer e gerar dano para a organização, isso é uma ameaça. Impacto é o resultado decorrente de um determinado evento. Ou seja, eu posso ter um impacto aí, impacto positivo ou negativo. É um resultado que o evento causou na minha organização. Quando eu falo aí de declaração de aplicabilidade, que eu já havia falado também na 27001, agora de uma forma mais completa, eu vou passar o conceito para vocês, que esse conceito ele cai no pé da letra, do jeito que está aí, quando ele fala que é a declaração documentada que descreve os objetivos de controle e controles que são pertinentes e aplicáveis ao SGSI da organização. Então, o que a declaração de aplicabilidade tem? Objetivos de controles e controles que são pertinentes e aplicáveis àquele SGSI ali, da organização. Em seguida tem os riscos, que se referem à combinação da probabilidade de um evento e de suas consequências. O risco ele é igual à vulnerabilidade, que é uma fragilidade, né, que pode ser uma fragilidade de um ativo, né, que pode ser explorado, vezes a ameaça, que é alguma causa potencial que pode acontecer, e vezes o impacto, que é o prejuízo em si que pode ser causado por aquilo. Então, se eu pegar a quantidade, o percentual de vulnerabilidade vezes o percentual da ameaça vezes o impacto, eu vou ter o meu risco. Em seguida, risco residual
Risco residual, como o próprio nome já diz, é um resíduo, né? Então, o que acontece? Após o tratamento do risco, aquele risco que sobrar, aquele resquício de risco, isso é o meu risco residual. Aquele risco que após o tratamento sobrou, a raspa do tacho aí do risco. Quando eu falo de valoração de risco, eu estou falando do processo de comparação de riscos estimado contra critérios de riscos estabelecidos para determinados significados de riscos. É o valor que aquele risco vai ter. Quando eu falo de segurança da informação, aí eu já estou falando da proteção da informação, ou seja, segura a informação protegida de vários tipos de ameaças para garantir. O que a segurança da informação garante para as pessoas que utilizam dela? A continuidade do negócio, a minimização de riscos ao negócio e a maximização do retorno sobre o investimento e oportunidades de negócio. Seguindo adiante, segurança da informação, a segurança, o sistema de gerenciamento de segurança da informação, também chamado de SGSI, é uma parte do sistema global ou de gestão global, baseado em uma aproximação de riscos empresarial para estabelecer, implementar, operar, monitorar, revisar, manter e melhorar a segurança da informação. Aí seguindo aí o conceito de evento de segurança da informação. Lembrando que um evento em si, ele não tem uma característica negativa. Um evento, ele é simplesmente quando alguém identifica aí que uma mudança de estado no ativo, ou seja, a ocorrência identificada de um sistema de serviço de rede que possa ser relevante para a segurança da informação. Ele indica uma possível violação da política de segurança da informação, ou seja, alguma coisa na segurança, uma violação aí, uma falha de controle ou uma situação previamente desconhecida. Então, alguma coisa aconteceu, ninguém sabe ainda o impacto disso. Agora, quando eu já falo de incidente de segurança da informação, aí eu já estou falando de uma coisa que impacta, né? É um evento, uma série de eventos, segurança da informação, indesejáveis ou inesperados, que tenha uma grande probabilidade de comprometer as operações do negócio e ameaças de segurança da informação. Então, como a gente sabe a diferença? Se é um evento de segurança da informação, então é uma coisa desconhecida, ainda não se sabe qual é o impacto. É uma violação, é uma falha, mas a gente ainda não sabe ainda se é negativo aquilo ali. Agora, quando você já tem a certeza que é algo indesejável, algo negativo, então já se trata de um incidente, uma coisa imprevisível que é negativa aí para a organização. Esses dois conceitos são muito pedidos, gente. Então vamos tomar muito cuidado aí, levar isso aí para a prova mesmo. Em relação ao tratamento de riscos, temos aí várias citações aí falando sobre o tratamento de riscos, várias provas pedem também. Ele fala do processo de seleção e implementação de medidas para modificar um risco. Convém que a organização defina os critérios para aceitação de riscos antes de considerar o tratamento. Isso aí é uma frase aí que também eles cobram muito também. Ou seja, primeiro a gente tem que ter definidos os critérios para aceitar, para depois tratar. Enfim, em relação ao tratamento de riscos, quais são as formas de tratamento de riscos que podemos ter? Então, as formas são 4. A redução do risco, que é quando a gente decide reduzir a probabilidade daquele risco acontecer ou as consequências negativas do risco. Ou seja, vamos reduzir o impacto daquele risco, entendeu? Então, a probabilidade, as consequências negativas, ou seja, é a redução do risco. Eu tenho a retenção do risco, que é aquele fato de simplesmente aceitar, eu tenho um risco, eu vou seguir mesmo assim, eu não vou se envolver, eu não vou fazer nenhuma ação
eu não tem problema, eu vou assumir esse risco, que eu posso acontecer esse risco. Isso aí caiu na Polícia Federal em 2013, pessoal, perguntando como era o conceito aí de aceitação, de retenção de risco. Então é simplesmente aceitar que aquele risco ali pode acontecer e você não faz nenhum tratamento específico. Em relação à prevenção, eu estou falando de evitar o risco. Aí, na prevenção, é quando você decide realizar alguma atividade que vai te retirar daquela situação de risco. Aí você já tem uma ação aí em forma de te retirar daquela situação, seja de alguma forma assim, para você não passar por aquele risco, você evitar fazer certa atividade, alguma coisa assim que não te impacte nesse risco. E temos também a transferência de risco, que acontece muito aí quando se contrata uma empresa terceirizada para prestar o serviço. Então você acaba transferindo o risco para aquela outra entidade, ou compartilhando com uma entidade o risco associado. Você contrata um serviço para transferir aquele risco para essa empresa contratada. Então, seguindo adiante, quando falo de procedimentos que sejam estabelecidos para manuseio de diferentes tipos de incidentes de segurança da informação, os eventos que demandam a criação de procedimentos para o seu tratamento incluem. Então, quando eu falo de procedimentos que sejam estabelecidos, aí eu vou falar das falhas de sistemas da informação e perda de serviço, códigos maliciosos, negação de serviço, também chamado de denial of service, erros resultantes de dados incompletos ou inconsistentes, violação de confidencialidade e integridade ou uso impróprio dos sistemas de informação. Então, passando adiante. Pessoal, então chegamos ao fim do nosso conteúdo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí e que isso contribua também para a carreira de vocês aí como servidor público. Então, pessoal, boa noite a todos e até mais.